มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอหน่วยพิฆาตระหำกู้โลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของวีรกรรมที่ A irmã assustadora da minha ex. Essa é minha primeira história aqui, ela é um pouco longa, então me desculpe. Isso aconteceu em 2018, quando eu tinha acabado de terminar o penúltimo ano do ensino médio e ia começar o último. Contexto. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento casual que tinha com a minha melhor amiga, M, que tinha acabado de se formar no ensino médio. Eu estava com o coração partido porque eu gostava muito dela e ela começou a namorar um dos nossos melhores amigos. Ela também foi a primeira garota com quem eu tive algo mais do que amizade. Então, a dor foi real. Com o resultado, eu era adolescente triste, bobo e confuso de 17 anos e eu não tinha superado meu coração partido. Eu sei, realmente é bobo em retrospectiva. Foi assim que eu conheci a G, a sobrinha de uma amiga da minha mãe, que veio da Índia. Ela foi visitá-las nos Estados Unidos um ano antes de começar a faculdade lá, e nós demos muito bem. Ela era muito bonita, e então eu estava muito nervoso. Então eu morei na Índia há algum tempo atrás e nós dois adorávamos filmes indianos. Então eu conseguia conversar com ela sem cometer gafes. Começamos a namorar, ela então voltou para a Índia e continuamos o nosso namoro. Já que eu também voltaria para a Índia em alguns meses e ela voltaria para os Estados Unidos para a faculdade. A história. Um dia recebi uma mensagem no WhatsApp de uma garota que eu conhecia na Índia, Ellie, que eu conhecia desde a primeira série. Perguntei como é que ela tinha conseguido meu número e ela disse que era a irmã da minha namorada. Tivemos uma conversa bem normal no começo, o de sempre. Como você está? Faz quanto tempo? Que coincidência? Etc. Ela parecia bem tranquila, então começamos a nos seguir no Instagram e no Snapchat. As conversas eram bem normais no começo, mas de vez em quando ela me entediava falando sobre animes e outras séries que eu não conhecia e nem tinha o menor interesse. Eu não ligava porque meu melhor amigo também era fã de anime, então eu já estava meio que acostumado. Os sinais de alerta começaram quando ela me chamava de fofo, sempre que podia, e ficava me dizendo que todos os amigos dela eram os babacas e que eles nunca tinham conhecido um cara tão tranquilo quanto eu. Mas, sinceramente, eu não dei uma importância na época. É meio estranho olhando para trás. As mensagens ficaram mais assustadoras quando ela me perguntou sobre a minha vida amorosa. Eu contei uma versão resumida da minha história com a Amy. Ela me disse que ainda não tinha ficado com ninguém, mas que todos os caras com quem ela gostava acabavam rejeitando-a. Deve ter algum motivo por aí, né? Aí ela me disse que tinha um cara que ela gostava, mas aí que ele tinha uma namorada. Ela disse que gosta dele há anos e que eu conheço. Como idiota, não percebi que ela estava falando de mim. Eu fiquei fazendo perguntas. A conversa foi mais ou menos assim. Quem é esse cara? Ellie, não quero contar. Quer dizer que você sabe? Agora eu quero saber. Ellie, bom, ele está em outro país agora. Onde? Você gosta dele? Você sabe? Ele sabe que você gosta dele? Ellie, não, mas a gente conversa às vezes. Ele também está nos Estados Unidos, na verdade. Ellie, não importa. Ele tem namorada, agora mesmo. É muito isso, mas aguenta firme. Ellie, seu idiota, eu estou falando de você. Eu não sabia como responder. Não nos falávamos desde 2007 ou 2018. Disse pra ela que sentia muito que ela se sentisse assim, mas que eu nunca a vi dessa forma. Então ela respondeu, bobagem. Eu lembro que éramos meio que namorados na escola e que nos beijamos algumas vezes. Eu disse a ela que definitivamente não era o caso. E que já estávamos na primeira série e o meu primeiro beijo só foi depois do ensino médio. Paramos para nos falar por um tempo, mas algumas semanas depois ela me manda mensagem de novo. Ellie, oi, desculpa por ter agido meio estranho, é que eu me lembro de você e que eu tinha aquele nome por você na primeira série, então eu meio que exagerei um pouco quando soube que você estava namorando a minha irmã. Podemos recomeçar? Juro que não vou te mandar nada estranho. Tudo bem, não se preocupe, só não faça as coisas estranhas assim.
Ellie, não prometo. Aí já foi uma red flag. Se é que tudo isso aí pra mim já foi uma red flag, caramba. Decidi dar ela outra chance. Ou erro do P. Já que eu mesmo tive meus problemas com garotas, nada comparado a isso, porém, mas ela voltou a ser estranha. Eu canto em eventos e muitos dos vídeos de apresentação no meu Instagram. Ela viu alguns e pediu para enviar uma gravação da minha voz, já que ela gostou muito. Enviei uma pequena gravação para ela parar de me encher o saco. Alguns dias depois, ela me disse que adormece ouvindo a gravação todas as noites e que eu deveria enviar mais. Ela também disse com uma voz que a minha voz tinha um tom erótico. Moça, vai se tratar. O pior aconteceu quando ela me pediu para enviar uma foto da minha primeira série. Eu disse que não tinha nenhuma, mas ela continuou insistindo para que eu encontrasse uma. Não enviei nada, mas fiquei ainda mais assustado do que a última vez. Alguns dias depois, ela me enviou um vídeo de hentai muito perturbador e disse: nossa, isso é tão sexy, quero que a minha primeira vez seja assim. Eu respondi: eca, que nojo. Fiquei chocado. Eu também ficaria. Eu nunca conto meus problemas com garotas para meus pais e eu estava muito medo de contar para a G. Nossa, então ele escondeu isso de todo mundo. Ótima escolha, Pé. Tudo bem, não vou julgar. Já que não sabia como ela reagiria ao nosso relacionamento. Já que ela não sabia como ela reagiria e nosso relacionamento não era tão antigo. Então, simplesmente não contei pra ninguém e comecei a evitá-la novamente. No entanto, desta vez, ela não parava de me mandar mensagens. Ellie, ei, o que aconteceu? Você me assustou de novo. Não dá pra simplesmente pedir uma foto de um cara que você não... Quando você tinha 6 anos. Desculpa, estou tentando. Só queria ver um pouco como você era naquela época. Tá bom, chega, por favor, pare. Ellie, cansei de fingir que está tudo bem. Eu te amo. Eu queria que você fosse meu primeiro. Pelo amor de Deus, eu estou namorando a sua irmã. Que absurdo. Eu nunca te forcei a ficar comigo, mas meu amor é um amor verdadeiro. Eu sei que você é o namorado da G agora, mas eu sou mais esperta. E quando a gente se conhecer, você vai se arrepender da sua escolha. Nossa, incrível. Duvido muito. Ellie, vocês são todos iguais, superficiais e patéticos. Divirtam-se agora, mas quando eu fizer muito sucesso e tiver um namorado muito mais gato que você e a G vão ficar muito tristes por terem partido meu coração. Meu Deus, a protagonista. A protagonista. Não respondo a isso. Ellie, a G é muito acima da sua liga. Você é um pedaço de merda feio. Estou começando a entender por que a Amy te largou. Você provavelmente é péssimo na cama também. Vocês são todos patéticos e superficiais. Ela também é uma versão bem leve do que ela disse. Essa é uma versão bem leve do que ela disse. Não dei ao trabalho de responder ela. É melhor não responder mesmo. Mas ela continuou mandando mensagens típicas de uma garota boazinha. Uma nice girl. Ellie, sinto muito por isso. Droga, porque eu nunca consigo fazer nada direito. Por favor, fale comigo de novo. Ela não quis dizer nada do que eu disse. Só pra constar, meu ex-namorado... pra constar, o ex-namorado da G transou com ela várias vezes. Ela nem é virgem. Eu queria que a minha primeira vez fosse com você. Que pena, você escolheu essa porcaria de segunda mão em vez de mim. Divirta-se. É assim que eu imagino ela falando. Nem preciso dizer que bloqueei a Ellie tudo, principalmente porque ela me magoou muito ao relacionar a Amy. Alguns meses depois, fui para a Índia e passei bastante tempo na casa da G. Isso significa que eu também via Ellie com frequência. Ela ficou cada vez mais assustadora. Foi a primeira vez que eu encontrei a Ellie pessoalmente em anos. Ela tinha quase todas as características de uma legbeard, termo pejorativo para uma mulher que se refere ao caso de assédio. O tamanho e o... Tamanho? Provavelmente ela é gorda. O cheiro... a pele ruim, o quarto bagunçado e a obsessão por anime. Gente, o anime sempre marcando gente com coisa problemática. Por favor, não sujem o nome do anime. Tudo, exceto a falta de higiene. Oxe, mas ela não tinha cheiro ruim, aí depois falta de higiene, tudo bem. Talvez ela limpe o quarto dela ou não.
ou sei lá. Ela sempre mencionava tudo isso nas conversas. E como as duas irmãs eram próximas, G não fazia ideia da obsessão estranha de Ellie por mim. Uma vez, ela entrou no quarto enquanto eu e G estávamos no meio de... Você sabe o quê? Esquecemos de trancar a porta. Nossa, mas é a primeira coisa que tem que fazer... Mas tudo bem, não vou julgar. Fingiu que foi um acidente. Ela fingiu que foi um acidente. G, sem noção da situação, apenas gritou... sem noção da situação, tá bom. Apenas gritou com ela por um tempo e meio que esqueceu do assunto. Ellie não parou, no entanto. Sempre que a G e eu ficávamos sozinhos no quarto dela, Ellie batia a porta e perguntava coisas pequenas e triviais. Foi aí que a G começou a ficar brava. O outro incidente começou quando a G e a sua família vieram para a festa de aniversário do meu avô que tinha na minha casa. Provavelmente nos Estados Unidos agora. Nós três e a minha prima fomos para um cômodo separados de nossas famílias. G estava sentada no meu colo e contamos para a minha prima a história de como nos conhecemos. Durante todo o tempo, ela ficou nos encarando de um jeito extremamente estranho, até que G percebeu e que logo algo estava errado. Ela também começou a fazer piadas sobre como éramos completamente desajustados e outras piadas mais inapropriadas. E estávamos todos extremamente desconfortáveis. Foi na Índia que Ellie passou dos limites. Um dia recebeu uma mensagem de WhatsApp da G, dizendo: não tem ninguém em casa, pode vir. Quando eu cheguei, a Ellie abriu... Não vou ficar com raiva do motoqueiro. Não vou. Espero que ele caia. Ai, meu Deus, não posso desejar mal pros outros, mas tudo bem. Quando eu cheguei, a Ellie abriu a porta e eu fiquei meio confuso. Nossa, o AP não entendeu a red flag. Perguntei aonde a G estava e ela me disse que eu podia entrar que ela chamaria. Fui ao banheiro e quando eu terminei, abri a porta e lá estava Ellie. Ela me empurrou para dentro do banheiro e fechou a porta. Meu Deus do céu, AP! Me agarrou pelas mãos e me prensou contra a parede. Embora eu tenha 1,83, nossa, a mesma altura do meu marido. Ellie é meio grande e foi muito difícil apenas empurrá-la. E eu também não conseguia chutá-la sem nada. Chocado, perguntei a ela: que porra que você tá fazendo? O que ela respondeu: shh, só me dê uma chance, por favor. Ela tentou me beijar, mas eu virei a cabeça e ela começou a beijar meu pescoço, enquanto ela soltou minha mão e desceu pelas minhas costas até chegar à minha bunda. E eu empurrei e saí correndo da casa dela. No táxi a caminho de casa, percebi uma ligação da G, que tinha sido informada pela Ellie que eu havia tentado estudá-la. E eu contei pra ela tudo o que aconteceu e ela não acreditou em mim. Enviei pra ela os prints de todas as mensagens assustadoras que a Ellie me mandou e ela ficou chocada e eu nunca mais falei com a Ellie. Aconteceu que, quando a G estava tirando o cochilo, a Ellie mandou mensagem do celular dela e apagou logo em seguida. A G acordou e viu os barulhos do banheiro, ao lado do quarto delas, mas levantou um pouco mais tarde e viu Ellie chorando no banheiro. Quando a G perguntou o que tinha acontecido, a Ellie contou um monte de mentiras. Eu não guardo rancor da G por acreditar na irmã dela. Eu também não guardaria, né? Da família, sei lá. Ela não sabia das coisas, né? Mas eu estou um pouco triste porque a dinâmica entre elas não é mais a mesma. Ixi, brigaram, graças a Deus. Eu e a G terminamos há um tempo, mas ainda nos vemos por causa de nossas conexões. Nunca mais falei com a Ellie depois disso, graças ao pai. Desculpe se o inglês das mensagens parece um pouco estranho, tentei traduzi-las para a minha língua nativa. Não sei se significa que se qualifica como nice girl, ou legbeard, ou psicopata, mas é uma história... É a minha primeira experiência com uma legbeard / nice girl / stalker. Resumindo, uma legbeard fica obcecada pelo namorado da irmã dela e que ela conhecia na primeira série, manda algumas coisas assustadoras para ele e é rejeitada. O chama de merda, manda mensagem para ele no celular da irmã dela para que se encontre e ela tenta agredi-lo. Obrigada por ir até aqui. Obrigada a quem ficou até aqui para ouvir isso. Por favor, comentem e me digam o que acharam. Também para youtubers. Me mencionou aqui. Fiquem à vontade para usar isso. São todos anônimos. De nada, gente. Quem leu aqui. Deixe seus comentários sobre o que você acha dessa menina louca.
Tchau.